como calcular lote do HK50 e definir o tamanho da mão ideal para suas operações, assim se aproximando da consistência e diminuindo o seu risco de ruína. Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gasal e quem vos fala, espero que todos estejam bem. E como já disse, nesse vídeo aqui vamos trazer aí o cálculo, como calcular o lote, para a gente estar definindo a nossa fração ideal aí para operar o índice de Hong Kong, o HK50. Então primeiro, pedir gentilmente que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o nosso conteúdo, que vai nos fortalecer e de forma geral a gente vai fortalecendo a comunidade, nos ajudando aí, trocando conhecimento e informação. Vou deixar um link na descrição do vídeo para download de uma planilha que já faz esse cálculo automaticamente, tá? Para ajudar aí na hora da operação, para a gente ganhar um pouco de agilidade na hora de definir esse lote aí. Então, de forma superficial, vou passar aqui um pouco sobre o gerenciamento de risco, né? Pelo que eu andei estudando, pesquisando, alguns números que eu ouvi de grandes traders aí, grandes operadores do mercado falando, e que fez para mim muito sentido, é que o gerenciamento de risco ele fica em torno, para um perfil mais conservador, né, de 0,5%, né, 0,5% a 1,5% por operação, onde temos um limite, né, limitamos a nossa perda em 3% no dia. Tá? E se tiver um perfil um pouco mais arrojado, com capital menor, já com o intuito de buscar até uma alavancagem do capital, assumir um risco de 2 a 3% por operação, limitando uma perda diária de 5%, tá? Para perfis mais arrojados e capitais menores. É muito importante quando falamos sobre o gerenciamento de risco, porque é isso que vai nos dar longevidade, é isso que vai diferenciar o trader vencedor do perdedor, né? Quanto melhor for o nosso gerenciamento, maior é a chance de estarmos aí ao lado dos vencedores, né? Se a gente abusar demais, se expor demais o nosso capital, já fica mais difícil de controlar e administrar os dias de perda. Um cara que eu gosto de mencionar, que eu admiro muito, é Larry Hite, onde ele tem algumas frases interessantes, muito conhecimento, e duas delas me impactam bastante. A primeira é onde ele fala sobre uma filosofia de vida dele, né, que ele fala que tem duas regras que ele segue para vencer na vida e também no mercado. Onde a primeira é que se a gente não aposta, a gente não pode ganhar. E a segunda, né, regra é que se a gente perder todas as nossas fichas, não poderemos apostar. Então, para que a gente fique vivo no mercado, não podemos arriscar demais o nosso capital. E outra coisa que ele fala que é muito interessante é com relação às possibilidades de se ganhar no mercado, né? Porque ele fala que é possível sim, e a frase que ele deixa muito bem definido isso, é onde ele fala que se operarmos qualquer ativo, controlar muito bem o nosso risco e seguir a tendência, simplesmente tem que funcionar. Então, acreditem, vai para cima, mas com determinação, estudo e disciplina. Não podemos entrar aqui nesse jogo como moleques, né? Temos que ter responsabilidade e saber que para encarar isso como uma profissão e no longo prazo poder viver do mercado, precisamos ter responsabilidade, principalmente com o nosso capital, né? E com aqueles que acreditam na gente, né? Nossos familiares, né? Então a gente não pode ficar brincando aqui de perder dinheiro. E só vamos conseguir chegar a algum lugar se seguirmos à risca o que os grandes falam, né? Então a frase mais importante que eu ouço é: protejam o seu capital. Então eu repito ela mesmo, sou chato, porque o mais importante é proteger o capital. Então vamos lá. O intuito aqui é outro hoje, né? Então, calculando aí o lote ideal para o HK50. Primeira coisa que precisamos saber é que cada ponto do HK50 ele vale 0,12903 cents. Então a gente arredonda isso daí para 13 cents. Segunda informação que temos que ter é definir, né, o nosso capital, né, o capital em qual vamos operar, e qual será a nossa exposição. Vamos definir o nosso risco, né, que é daquele 0,5% a 3% caso você seja mais arrojado. E a terceira, e não menos importante, é saber dentro da nossa estratégia, né, quando a gente começar a operar ali, saber qual é a expectativa do nosso stop.
para aquela operação que vamos entrar, qual será o tamanho do nosso stop. Beleza? Então vamos adiantar mais um slide aqui. Então vamos lá. Nós vamos utilizar aqui para esse exemplo, tá, um capital de $200 e considerar que vamos colocar em risco aí 2% do nosso capital. Então, o primeiro passo, a gente precisa definir o quanto vale esses 2%. Então, é um cálculo simples, você vai pegar o valor $200, multiplicar por 0,02, temos aqui $4. Então, $4 é equivalente a 2% do nosso capital. Então, nós temos já essa informação, guardamos essa informação. Vamos considerar aí, por exemplo, uma entrada, um operacional onde nessa operação estaria nos dando 130 pontos de stop. E agora precisamos definir o quanto seria em dólares, né, o valor desse stop de 130 pontos para um lote cheio, né, um lote, um contrato. Então a gente pega os 130 pontos do stop e multiplicamos pelos 13 cents. Então 130 vezes 13 cents, $16,9. Então, caso a gente entrar numa operação com um contrato, né, um lote, e tomarmos um stop de 130 pontos, estaremos perdendo, né, colocando em risco $16,9. Porém, nós vimos aqui que nós só podemos expor $4. Então, como a gente faz para calcular esse lote? É simples também. A gente vai pegar o nosso valor de $4, que é o que podemos expor, e dividir pelo valor do stop de um lote cheio. Então, dividiremos aqui 4 dividido por 16,9, chegaremos ao resultado de 0,236. Nesse caso aqui, eu arredondo aqui para 0,24 e está definido, tá? Para um stop desse, um capital de $200, podemos entrar com 0,24 do lote. E aí lá na nossa plataforma a gente vai lá, preenche aqui o 0,24 e aí é só correr para o abraço. Desta forma, né, a gente protege o nosso capital e mesmo quando que tomemos stop, e vai acontecer, tá? É impossível ganhar sempre. Uma hora o stop chega, mesmo que a estratégia seja muito assertiva, você vai tomar um stop. Então, dentro desse gerenciamento, a chance de você quebrar é mínima, né? Desde que siga a risco o gerenciamento, né? E limite sua perda também diária, né? Não exagere aí como que é o termo que o pessoal fala? O overtrade, né? Evitar muitas operações no dia. Eu, por exemplo, quem está acompanhando os vídeos aí do HK, eu faço uma entrada, ela sendo vitoriosa, eu já encerro o dia. Faço, caso tome stop, ou no 0 a 0, entre mais uma. Caso tome um segundo stop, eu encerro, só volto no outro dia. Porque a gente não pode se viciar nisso, né? Temos que tomar cuidado porque o trade dá uma emoção e tem muita gente que acaba se viciando. O intuito aqui não é se viciar e ganhar dinheiro. Então, como eu já disse, vou deixar uma planilha para download, que é essa planilha que eu vou mostrar para vocês agora. Essa planilha aqui ela é simples, tá? Então vamos lá preencher com os dados aqui do capital que usamos, por exemplo, 200, 2%, que é o que a gente vai arriscar por operação, e os 130 pontos do stop estimado. Então ela já te joga aqui, te calcula, tá? Lá já calcula o lote. O cálculo é simples, né? Vocês viram que a gente só divide o que a gente pode perder, que é os 4 pelos 16,90. Porém, a gente precisa achar o stop cheio para o lote, faz esse cálculozinho. Isso daqui a gente vai ter sempre definido, porque já não vai variar, né? Se a gente não mudar o percentual de risco. E aí vai dividir isso por isso. Mas aqui é mais simples, o intuito aqui é ajudar, né? Poder compartilhar com os nossos amigos traders aí, nossos companheiros de jornada. Algo que facilite aí. Então eu vou deixar disponível para download essa planilha aí no link na descrição do vídeo. Então aqui vamos supor que a gente tivesse um capital de $50, um stop de colocar em risco aí 1% do capital e um stop de 500 pontos. Ó, a gente poderia entrar só com 1% do lote. Agora vamos supor que a gente fosse fazer uma exposição só de 0,5%. Então, caso a gente resolver assumir um risco de 0,5%, tendo um capital de $50 e um stop de 500 pontos, ó, seu capital já não é recomendado para esse setup, para esse operacional. Nessa situação ficaríamos de fora, tá vendo? Não temos margem. Agora, se o stop fosse de 400, nesse caso, tá vendo? Também não.
precisaríamos aí, com 50 dólares, exposição de 0,5%, o stop máximo que poderíamos assumir numa operação é de 300 pontos. E mesmo assim já fica na risca, né? Então eu vou deixar essa planilha para download. Aqui você pode jogar, você tem lá, sei lá, 2.000 dólares, exposição de 0,5%. E um stop de 200 pontos, o seu lote é de 0,38. Agora, se você for colocar aí 1%, ele já recalcula 0,77. E assim vai, tá? Aí você pode colocar, fazer testes, simulações aí para ver qual o capital que você precisaria ter para assumir alguns riscos. Se você tiver 10.000 dólares, um stop de 200 pontos, arriscando 1%, você já pode entrar com 3,85 de lote. Beleza? Então o intuito desse daí é hoje, um vídeo rapidinho, curto. Espero estar ajudando. Mais uma vez eu digo o link dessa planilha na descrição. Pedir mais uma vez aí, gentilmente, que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o nosso conteúdo. E convidá-los aí para a nossa saga, o Diário de um Trader Iniciante, que estou fazendo um HK de domingo a quinta-feira. A partir das 22 horas eu entro na live lá. Expliquei já também nos vídeos, né, o motivo de fazer em forma de live. É porque editar e renderizar os vídeos, se eu fizesse como gravação, demandaria muito tempo. E eu entraria a madrugada dentro, e essa não é a intenção, né? Minha intenção é operar o HK da abertura às 10h15 até no máximo a 1 hora, que é a hora que fecha a primeira perna dele, que ele fecha para o primeiro intervalo lá. Beleza? Então, se Deus quiser, em breve estaremos juntos aí em mais um vídeo, mais uma transmissão. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Protejam o seu capital. Protejam muito bem o capital de vocês. Um abraço.